Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fábio, eu sou estudante do curso de Física pela Universidade Estadual de Maringá e faço parte do programa de Residência Pedagógica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a visão e o olho humano. Então, nesse vídeo a gente vai tentar entender como funciona, né, o olho humano no aspecto biológico e como a gente pode correlacionar esse funcionamento com os conteúdos que a gente aprendeu de ótica geométrica. Vamos lá? A visão é um dos cinco sentidos que nós, seres humanos, dispomos para perceber o mundo ao nosso redor, né? Então a gente tem o olfato, o tato, a audição, o paladar e a visão. É através da visão que a gente consegue diferenciar os materiais mesmo sem precisar tocá-los. A gente consegue perceber se eles estão longe, se eles estão próximos. A gente consegue perceber as cores ou a ausência delas, a passagem do tempo com a mudança de luz entre o dia e a noite. Enfim, é um sentido muito importante para se situar no nosso meio ambiente. A gente vai entender então como funciona, né, biologicamente o olho, quais são as partes que compõem o olho e qual que é a função de cada uma delas, por assim dizer, né? Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem um corte do olho humano, né? Como se a gente pegasse um olho e cortasse ele ao meio e a gente consegue enxergar ele por dentro com todas as suas estruturas. Bom, o olho humano, a gente pode considerar ele como uma esfera de aproximadamente 2,5 cm, né, algo entre isso, e ele é recoberto por uma membrana muito firme chamada esclera, que é essa parte branca do olho, né? A luz que a gente enxerga, ela passa através da córnea, que é uma membrana transparente e acentuadamente côncava, né? A gente consegue perceber pelo desenho que ela tem um formato côncavo bem grande. Para a gente lembrar, côncavo é um formato de conchinha, assim, para fora. A luz que incide na córnea, ela é refratada para dentro do nosso olho, né? A córnea ela está situada bem acima da íris. A íris é a parte colorida, né? A parte que dá cor aos olhos. E no centro da íris, a gente tem uma abertura de diâmetro variável que a gente chama de pupila, né? Então a íris ela se abre ou se diminui, né? A pupila se contrai ou se dilata. A luz, então, ela passa através da córnea, é refratada em direção à pupila. A pupila, com esse movimento de dilatação e contração, ela consegue controlar a quantidade de luz que entra no nosso olho. Assim, ela evita o ofuscamento. Um fato interessante sobre a pupila é que o funcionamento dela, embora seja automático, não é instantâneo, né? Então, quando alguém joga uma luz muito forte na sua cara e você não está esperando, ela se contrai para evitar o ofuscamento, mas isso não acontece instantaneamente. Para ela chegar ao seu nível máximo de contração, ela pode demorar cerca de 5 segundos. E para se expandir, para se dilatar, para ter a sua maior abertura possível, ela pode levar até 300 segundos, que é cerca de 5 minutos, né? Então, quando a gente está numa luz muito forte, ela se comprime e aí você consegue enxergar sem ficar ofuscado. E quando você está numa situação, por exemplo, quando você apaga a luz de um cômodo, mas ainda tem outras fontes luminosas mais fracas, inicialmente, quando você apaga a luz, fica tudo escuro. Mas com o passar do tempo, você consegue perceber já um pouco da iluminação e conseguir diferenciar algumas coisas. Porque quando a pupila se abre, ela permite que entre mais luz e aí, mesmo sendo fraca, ela é capaz de formar imagens no nosso olho. A luz, então, que atravessa a pupila, ela incide diretamente no que a gente chama de cristalino ou lente do olho. O cristalino ele se comporta de fato como uma lente bicôncava. O cristalino ele tem uma distância focal variável e essa distância focal é regulada pelos músculos ciliares. Os músculos ciliares comprimem o cristalino e alteram a espessura dele, alterando assim o seu
ponto focal. A luz que sai do cristalino, então, ela atravessa o humor vítreo. O humor vítreo é uma substância gelatinosa que preenche o nosso globo ocular. Ela é formada por água e queratina e também algumas outras proteínas. E é ela que dá o formato circular ao nosso olho, né? A luz, então, que sai do cristalino e passa pelo humor vítreo é projetada na retina. A retina é essa membrana que fica no fundo do olho e ela é fotossensível. Ela tem células que são sensíveis à luz. E aí, então, que a gente consegue perceber as imagens. Porém, apesar de ser sensível à luz, essa sensibilidade da retina, ela não é homogênea, né? Ela não é uniforme. Ou seja, o nosso olho não tem a mesma sensibilidade à luz em todo o seu interior. Existe uma região de maior sensibilidade que a gente chama de fóvea, né? Que ela está bem ali no fundo do olho e é onde as imagens são formadas com mais nitidez, né? É a imagem central. Então, quando você olha, por exemplo, para sua mão, você consegue essa imagem dela com muita nitidez está se formando na fóvea. E no restante da retina, você tem a visão periférica. Então, eu estou olhando para minha mão e estou enxergando ela com muita nitidez. Mas isso não me impede de enxergar essa outra mão se mexendo aqui, né? Então, essa é a visão periférica, que permite que a gente enxergue todo o restante do ambiente que a gente está. Então, essa informação captada pela retina, ela é transmitida como forma de impulsos até o cérebro através do nervo óptico. E aí lá no cérebro ele vai decodificar esses impulsos e transformar ele nas imagens que a gente consegue enxergar, né? Que a gente guarda na nossa memória. A gente tem todas essas estruturas aí muito complexas que vão se juntando até formar o sentido da visão que a gente conhece. A gente pode estudar então um pouco da ótica geométrica envolvida na visão. Para isso a gente pode transformar esse sistema complexo por meio de analogias em um modelo simplificado. E a gente vai ver isso agora. Então esse é o chamado olho reduzido, né? É um modelo simplificado do olho humano. Aqui a gente considera o cristalino e a córnea como sendo uma lente. É uma lente convergente que está indicada ali por esse sinal que vocês já conhecem bem, é essa altura, né, que tem a seta dos dois lados ali. A luz, então, passa por uma abertura que corresponde então à nossa pupila e incide na lente. Essa luz é focalizada e projetada na direção de um anteparo que corresponderia à nossa retina, que está colocado a aproximadamente 15 milímetros. Então a gente tem uma abertura, aí 5 milímetros depois uma lente convergente e 15 milímetros depois um anteparo, que seria a retina. Se a gente comparar isso aqui com o olho humano, a gente percebe que a distância da imagem até a lente ela é fixa, né? Assim como acontece no nosso olho. Então, se o nosso cristalino fosse uma lente com distância focal também fixa, a gente só conseguiria enxergar algumas coisas com nitidez. Algumas coisas que tivessem a uma distância pré-estabelecida. Então, se o nosso olho tivesse uma lente com distância focal fixa, a gente enxergaria um objeto a certa distância com nitidez e um outro um pouco mais distante não enxergaria com nitidez. A gente teria que se aproximar do objeto para poder enxergar ele corretamente. Para nossa sorte, não é o que acontece, né? O cristalino ele é uma lente elástica que tem a capacidade de modificar a sua distância focal, como a gente já disse anteriormente. Então, o cristalino muda a sua distância focal para que a imagem seja projetada sempre exatamente na retina, né? Num olho saudável, para que a gente tenha a imagem correta. Então, esse trabalho que o cristalino faz de alterar o seu ponto focal para manter a imagem sempre nítida é a chamada acomodação visual. A gente vai entender ela agora. Quando a gente olha para um objeto que está distante da gente, né, um objeto considerado no infinito,
por exemplo, uma árvore que esteja distante, ou um avião passando no céu, ou uma pipa voando, por exemplo. Quando você consegue enxergar essa imagem com nitidez, mesmo que esteja distante, esses raios eles estão chegando no nosso olho de forma paralela. E o ponto imagem tem que coincidir com a distância entre a lente e a retina. Assim, a gente tem o cristalino com a sua forma mais delgada, ou seja, os músculos ciliares que a gente comentou anteriormente, eles estão totalmente relaxados. E essa imagem de um objeto que vem no infinito, ela pode se formar exatamente na retina, onde a gente vai ter a transmissão dessa imagem para o cérebro. Na prática, a gente considera um objeto no infinito um objeto que esteja a mais de 6 metros da nossa linha de visão. Se a gente comparar, por exemplo, uma distância de 6 metros com o tamanho do nosso olho, que varia ali entre 2 centímetros e meio, é uma distância praticamente infinita, né? Então, os raios que estão chegando dessa distância, eles já têm essa propagação paralela. Esse ponto onde a gente ainda tem nitidez de um objeto muito distante é o chamado ponto remoto. Porém, a gente não enxerga só de longe, né? Por sorte, a gente também consegue enxergar os objetos que estão próximos a nós. Então, vamos ver como é que funciona a formação de imagem nessa situação. Aqui a gente tem o esquema, então, de um objeto a uma distância de aproximadamente 25 centímetros do olho, do nosso olho simplificado aqui. Então, nessa situação, os raios não chegam mais paralelamente, né? Eles chegam de forma divergente. Assim, a convergência dessa nossa lente ela tem que ser ainda maior para que a distância imagem, foco-imagem, coincida com a distância até a retina. Ou seja, a gente precisa que essa lente tenha uma espessura maior. Isso acontece, então, com os músculos ciliares comprimindo o cristalino, que é uma lente elástica, então ele vai aumentar a sua espessura. Ele vai se achatar e aumentar a espessura. Bom, tem uma experiência muito simples que eu acho que todos vocês já devem ter feito, que é de tentar observar um objeto muito próximo ao olho. Então você vai aproximando ele, aproximando, aproximando. Em algum momento, essa imagem que era nítida, ela passa a ficar embaçada. Esse último ponto, antes da imagem ficar embaçada, é o ponto de aproximação máxima, é o que a gente chama de ponto próximo, né? Quando você passa desse ponto, significa que o cristalino não consegue mais ser comprimido, ele já está na sua compressão máxima. Então ele não consegue mais ajustar o ponto focal dele, e aí você perde a nitidez da imagem. Para um adulto, esse ponto próximo é de cerca de 25 centímetros. Você que está aí na casa dos 15 anos, no ensino médio, deve estar se perguntando, poxa, mas eu testei aqui agora e deu essa distância aqui, professor. Não faz nem sentido. Quer dizer que eu sou um super-humano? Não. O ponto próximo, ele varia conforme a nossa idade. Porque, como eu disse, é uma lente elástica. E ele vai perdendo elasticidade conforme a gente vai ficando velho. Aqui a gente tem um gráfico que apresenta, então, essa variação, né? Em torno ali dos 15 anos, a gente vai ter um ponto próximo de cerca de 10 centímetros. E conforme esse tempo vai passando, esse ponto vai ficando cada vez mais distante. Mas é um efeito natural que acontece. Bom, então vamos fazer uma recapitulação do que a gente viu até aqui, né? Então a gente sabe que o olho humano é um aparato ocular muito complexo, né, que tem várias estruturas com funções específicas para projeção de imagens que permitem que a gente enxergue o mundo ao nosso redor, né? Embora essa estrutura seja complexa, a gente pode simplificar ela por meio de analogias para um modelo mais simples que permite que a gente entenda a óptica geométrica envolvida no sentido da visão. Um ponto muito importante da visão é o fato da gente ter o cristalino, ou a lente do olho, com uma distância focal variável, né? Isso permite que a gente enxergue com nitidez os objetos que estão distantes, assim como a gente enxerga os objetos que estão próximos da gente. Por hoje é só, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido e gostado do que a gente viu hoje e a gente se vê numa próxima.